Antes que um novo ano comece, existe um instante invisível onde o céu se inclina para ouvir o coração humano. Não é o barulho das festas, nem a contagem regressiva que atravessa esse limite. É o que você carrega em silêncio. É o que ficou sem resposta. É aquilo que você tentou suportar sozinho e não conseguiu mais. Talvez você esteja chegando ao fim deste tempo cansado por dentro, não apenas fisicamente, mas na alma. Cansado de promessas não cumpridas, de orações feitas com fé e respondidas com espera, de batalhas que ninguém viu, de medos que você disfarçou até de si mesmo. Existe um peso que não aparece nas fotos, mas que aperta o peito quando a noite chega. E é exatamente aí que Deus costuma agir. O céu não se move quando você finge força. Ele se aproxima quando você admite a própria fragilidade. Há travessias que não se fazem com pressa, nem com controle. Fazem-se com entrega, porque nem toda passagem exige coragem visível. Algumas exigem abandono daquele orgulho silencioso que diz que você precisa dar conta de tudo. Abandono da ideia de que só vale o que é resolvido rápido. Abandono do medo de se ajoelhar por dentro. Antes que 2026 comece, existe um convite que não vem como cobrança, mas como misericórdia. Pare, respire, não avance carregando o que deveria ter sido confiado a Deus. Não atravesse esse limiar com as mãos fechadas, tentando segurar o que já pesa demais. Há decisões que não são tomadas com a mente agitada, mas com o coração rendido. A fé não é negar a dor. É colocá-la no lugar certo. É reconhecer que o tempo não é apenas cronológico, mas espiritual. E que Deus não trabalha segundo calendários humanos, mas segundo a maturação da alma. Aquilo que parece atraso, muitas vezes, é preparo. Aquilo que parece silêncio, muitas vezes, é gestação. Existe um momento em que o barulho precisa cessar. Um instante em que o coração precisa se abrir sem defesas, sem discursos, sem máscaras. É nesse espaço que a graça encontra passagem. É nesse intervalo que o céu se aproxima da terra. E quando tudo se aquieta por dentro, uma presença começa a se fazer sentir. Não como imposição, mas como cuidado. Não como voz alta, mas como abrigo. Uma presença materna, que não apressa, não acusa, não exige explicações, apenas acolhe. É assim que a história começa, não com respostas prontas, mas com um coração disposto a confiar. E quando o coração ousa falar, mesmo em voz baixa, o céu nunca permanece distante. Existe um lugar dentro de você que quase ninguém visita. Não porque seja proibido, mas porque dói olhar. É ali que ficam guardadas as perguntas que você não soube formular, as decisões adiadas, as feridas que o tempo não curou como você esperava. Quando um novo tempo se aproxima, é esse lugar que se manifesta primeiro, não com palavras, mas com peso. Você pode até sorrir, seguir a rotina, cumprir o que precisa ser feito, mas por dentro há coisas que ficaram pelo caminho, promessas que você fez a si mesmo e não conseguiu cumprir, orações que nasceram sinceras, mas que hoje parecem distantes, medos que você tentou calar com trabalho, distração ou força de vontade, mas que retornam quando tudo silencia. O início de um novo ano não apaga isso, ele apenas revela. A alma sabe quando está cansada. Ela reconhece quando algo precisa ser entregue, não carregado. E ainda assim, muitas vezes, você insiste em segurar. Segura por medo de parecer fraco. Segura por não querer decepcionar ninguém. Segura porque aprendeu que fé é aguentar firme. Mas a fé verdadeira começa quando você para de fingir que está inteiro. Deus nunca se aproximou dos que se apresentavam como fortes demais. Ele entrou na história pelo caminho da humildade. Um Deus que se fez pequeno para alcançar os pequenos. Um Deus que se deixa encontrar não no ruído das certezas, mas na verdade do coração exposto. Quando você se permite ser visto por dentro, algo muda.
Não porque o problema desaparece, mas porque ele encontra lugar diante de Deus. Maria conhece esse silêncio. Antes de ser proclamada bem-aventurada, ela foi uma mulher que guardava as coisas no coração. Não respondeu tudo de imediato. Não exigiu garantias. Ela acolheu o mistério antes de compreendê-lo, e é assim que ela se aproxima de você agora. Não como rainha distante, mas como mãe atenta, aquela que escuta o que você não consegue dizer em voz alta. Há um tipo de dor que não pede explicação, pede presença, um tipo de cansaço que não se resolve com conselho, mas com acolhimento. Quando você permite que esse silêncio seja habitado por Deus, ele deixa de ser vazio, ele se torna espaço de encontro. E quando o coração finalmente ousa falar sem defesa, o céu nunca vira o rosto, porque o amor de Deus não começa quando você acerta tudo. Ele começa quando você confia o que não conseguiu resolver. E é exatamente nesse ponto que algo novo se prepara para nascer. Não a partir da força, mas da entrega. Existe um ponto da caminhada espiritual em que o medo não grita, apenas cansa. Ele já não vem em forma de pânico, mas de desgaste. É aquele medo silencioso de não dar conta, de repetir erros, de atravessar mais um tempo carregando incertezas que você não escolheu. Nesse ponto, Deus não responde com pressa. Ele oferece abrigo. E é exatamente aí que a presença da mãe se torna decisiva. Maria não entra na história humana como solução imediata, mas como espaço seguro. Antes de qualquer palavra, ela oferece o ventre do silêncio, um lugar onde o medo não é reprimido, mas acolhido, onde a alma não precisa se justificar, apenas repousar. O coração humano precisa disso para não endurecer. Precisa de um colo espiritual para não transformar dor em amargura. Na Anunciação, Maria não recebeu um plano detalhado. Ela recebeu um chamado que ultrapassava suas forças naturais. Não havia garantias visíveis, apenas a certeza de que Deus estava ali. O fiat de Maria não foi um ato impulsivo. Foi um abandono consciente. Ela não disse sim porque entendeu tudo, mas porque confiou em quem chamava. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna descanso interior. Quando você entrega o que virá nas mãos de Maria, algo se reorganiza por dentro. Não porque o futuro fique claro, mas porque o coração encontra lugar. A ansiedade nasce quando você tenta sustentar o amanhã com recursos que não possui hoje. A confiança nasce quando você aceita que não precisa controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Maria ensina isso sem discursos. Ela ensina ficando. Sob o manto da mãe, o medo perde autoridade, não desaparece de imediato, mas já não governa. Ele aprende a se aquietar, aprende que não precisa comandar decisões nem ditar caminhos. O coração passa a respirar de outra forma. A alma entende que não caminha sozinha, que existe uma intercessão constante, discreta, firme, que sustenta mesmo quando você não sente. Entregar 2026 a Maria não é um gesto simbólico vazio. É uma escolha espiritual concreta. É reconhecer que existem batalhas que você não vence com estratégia, mas com confiança. É aceitar que a proteção verdadeira não vem do controle, mas da filiação. Quem se sabe filho não vive em alerta permanente, vive em vigilância serena. E quando você descansa sob esse manto, algo se fortalece por dentro. Não uma força agressiva, mas uma firmeza mansa. A firmeza de quem sabe onde se refugiar quando o mundo aperta. Mas esse descanso não encerra o combate. Ele o prepara. Porque onde a mãe acolhe, o céu também se organiza para defender. Existe um combate que não acontece no corpo, nem nas circunstâncias visíveis. Ele acontece no interior. É ali que as decisões mais importantes são testadas. É ali que a esperança tenta se manter viva, enquanto a dúvida insiste em se apresentar como realismo. Quando um novo tempo se aproxima, esse combate se intensifica.
Não porque você esteja fraco, mas porque mudanças espirituais sempre despertam resistência. E é justamente nesse momento que o céu não permanece passivo. A fé cristã nunca ensinou que o mundo espiritual é neutro. Existe uma luta real, silenciosa, que se manifesta nas distrações que afastam da oração, no cansaço que desestimula a perseverança, na confusão que faz o coração oscilar entre confiar e desistir. Quando você decide entregar o futuro a Deus, forças contrárias tentam devolver o controle ao medo. É por isso que a oração não é um gesto simbólico, ela é posicionamento. Ajoelhar-se não é sinal de fraqueza, é declaração de ordem, é reconhecer quem governa e quem protege. O céu responde a esse gesto com ação. Deus envia seus mensageiros para guardar aqueles que escolhem confiar, não como espetáculo, mas como fidelidade. O Salmo não promete ausência de batalha, promete presença no meio dela. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo não vive sem conflitos, vive sem abandono. Quando a alma se coloca em oração verdadeira, algo muda no ambiente invisível. O coração deixa de ser território vulnerável e passa a ser espaço guardado. Os anjos de Deus não agem segundo emoções humanas, mas segundo obediência perfeita. Eles sustentam, afastam, protegem, organizam. Onde há humildade, há autoridade espiritual. Onde há entrega, há defesa. Maria não aparece aqui apenas como mãe acolhedora, mas como mulher revestida de luz. Aquela que não negocia com a mentira, que não recua diante da confusão, que permanece firme enquanto o dragão tenta instaurar o caos. Ela ensina que a verdadeira força não nasce da agitação, mas da fidelidade silenciosa. A mesma fidelidade que sustenta você quando tudo parece instável. Existe uma coragem que não grita, uma coragem que se manifesta na constância da oração, na escolha diária de confiar, na decisão de não permitir que o medo dite o próximo passo. Essa coragem nasce quando você entende que não luta sozinho. O céu se move quando você se alinha. Não é sobre vencer com as próprias mãos, é sobre permanecer de pé no lugar certo, quando o coração se aquieta, quando a alma se coloca sob proteção, quando a oração deixa de ser obrigação e se torna refúgio. Algo profundo acontece. O ruído perde força, a confusão se dissipa, e nesse espaço protegido, Deus encontra liberdade para falar, não com imposição, mas com paz, não com ameaça, mas com direção, porque o céu luta por aqueles que escolhem ajoelhar-se. E quando a batalha se acalma por dentro, a alma se torna capaz de ouvir aquilo que sempre esteve sendo dito, mas que o medo não deixava escutar. Existe um momento em que o coração já não pede explicações, ele pede direção. Depois do silêncio acolhido, do medo repousado, da batalha entregue, a alma se encontra diante de uma escolha decisiva. Continuar tentando organizar a própria vida a partir do controle, ou permitir que Deus reorganize tudo a partir de dentro. Esse é o ponto mais delicado da caminhada espiritual, porque aqui já não se trata de pedir algo a Deus, mas de permitir que Ele haja. Antes que um novo ano se imponha com suas exigências, Deus deseja começar algo em você. Não fora, não nas circunstâncias, mas no centro. O Evangelho nunca prometeu previsibilidade, prometeu fidelidade. E fidelidade não se prova quando tudo está claro, mas quando o caminho ainda não se mostra inteiro. É nesse espaço que a consagração se torna necessária. Não como fórmula, mas como decisão interior. Consagrar o futuro é reconhecer que ele não te pertence por completo. É admitir que há dias que você não consegue prever, dores que você não sabe evitar, responsabilidades que ainda não entende como carregar. Quando você entrega tudo isso a Deus pelas mãos de Maria, algo profundamente humano e divino acontece. O coração deixa de disputar controle com o tempo. Ele aprende a confiar.
Maria não recebe apenas palavras, ela recebe vidas. Ela acolhe aquilo que você ainda não consegue nomear. Seus medos mais recorrentes, sua família que você tenta proteger, sua saúde que você teme perder, sua vocação que às vezes parece pesada demais. Nada disso é pequeno quando colocado nas mãos certas. A oração verdadeira não enumera problemas, ela entrega destinos. Nesse momento, a alma não precisa de pressa, precisa de presença. Cada palavra oferecida a Deus deve nascer da verdade, não do desespero. Não é uma oração feita para convencer o céu, é uma oração que transforma quem reza. Porque quando você se coloca diante de Deus sem reservas, Ele começa a agir sem obstáculos. Deus não invade, Ele espera consentimento. E quando esse consentimento acontece, mesmo em meio à fragilidade, o Espírito Santo começa a gerar vida nova. Não uma vida idealizada, mas uma vida sustentada. Sustentada pela graça, pela fidelidade, pela certeza de que o tempo não escapa das mãos de Deus. Finalmente, o que define um novo começo não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no centro das decisões. Quem inicia o ano com o coração consagrado não caminha sem desafios, mas caminha com sentido. Há uma paz que não depende de respostas imediatas, mas da certeza de não estar sozinho. E agora não há mais palavras a acrescentar, apenas silêncio. Um silêncio que não pesa, mas abençoa. Um silêncio onde a alma descansa sabendo que foi colocada no lugar certo, sob o cuidado de Deus, sob o olhar da Mãe e sob a promessa de que aqueles que começam com Deus jamais caminham sem direção. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. Ele não constrange, não inquieta, não abandona. É um silêncio que permanece depois que tudo foi entregue. Depois que as palavras já cumpriram sua missão. Depois que o coração, cansado de resistir, finalmente descansa. Esse é o silêncio que nasce quando a alma entende que não precisa mais provar nada a Deus, apenas permanecer diante dele. Depois de confiar o tempo, o medo, as batalhas e o futuro, algo se reorganiza por dentro. Não é euforia, não é emoção passageira, é uma quietude firme, uma certeza que não precisa de explicação, a certeza de que Deus ouviu, a certeza de que Maria acolheu, a certeza de que o céu não ficou indiferente ao que foi colocado com sinceridade diante do altar invisível do coração. Esse silêncio é sinal de maturidade espiritual. Ele mostra que a alma já não exige garantias imediatas, já não negocia com Deus, já não transforma a oração em cobrança, ela simplesmente permanece. E permanecer diante de Deus é uma das formas mais altas de fé, porque quem permanece confia, quem confia descansa. Quem descansa permite que Deus haja no tempo certo. Talvez nada mude externamente de imediato, os mesmos desafios podem continuar. As mesmas perguntas podem ainda não ter resposta, mas algo essencial já mudou. Você não carrega mais sozinho. O peso que antes esmagava agora foi repartido com o céu. E isso altera tudo. Não porque elimina a cruz, mas porque revela que ela não é o fim do caminho. É nesse silêncio que a graça trabalha com profundidade. Deus não costuma agir no barulho da ansiedade, mas na serenidade da confiança. Quando a alma se cala por amor, o Espírito Santo encontra espaço para conduzir. Ele ajusta intenções, corrige excessos, fortalece o que estava frágil, ilumina decisões que antes pareciam confusas. Nada é desperdiçado quando é entregue com verdade. Maria permanece nesse silêncio com você. Ela não se afasta quando a oração termina. Ela vela, ela guarda. Ela intercede mesmo quando você não sabe mais o que pedir. Como mãe, ela sustenta o que foi confiado. Como serva fiel, ela apresenta tudo a Deus. Como mulher cheia de graça, ela ensina que confiar é mais poderoso do que controlar.
Finalmente, antes que o novo ano comece, existe uma certeza que precisa ser gravada no coração. Quem começa com Deus não caminha sozinho, não porque terá um caminho fácil, mas porque terá um caminho acompanhado. A presença de Deus não elimina a noite, mas garante que ela não será sem amanhecer. A presença da mãe não retira a luta, mas assegura que ela não será estéril. Agora não é tempo de pedir mais, é tempo de permanecer, de respirar fundo, de permitir que esse silêncio abençoado se torne morada. Um silêncio onde o coração descansa, sabendo que foi colocado no lugar certo, sob o cuidado de Deus, sob o manto da mãe e sob a fidelidade daquele que jamais abandona os que confiam.